Olá, tudo bom? Paz Senhor, hoje eu vou começar o vídeo, vou continuar falando sobre o curso, né? O curso e, e eu vou utilizar aqui esse espaço porque nesse espaço aqui é onde eu falo dos cursos, né? Aqui vai ser o espaço que vai ser utilizado para dar as aulas do curso. Então, eu vou continuar falando do curso de codornas, iniciando a criação. E aqui também eu vou falar um pouco sobre a Bíblia, né, sobre a palavra de Deus. Mas aqui nesse setor, né, aqui no estúdio, né, eu vou dar prioridade para o curso. Então vamos começar. Eu tinha parado aqui, né, no último vídeo. Então vamos lá. Você sabia os principais fatores que contribuem para a significativa expansão da criação de codornas são o excepcional sabor exótico de sua carne, responsável por iguarias finas e sofisticadas, o baixo custo para implantar uma pequena criação, podendo se tornar uma fonte de renda complementar dos pequenos produtores rurais. Então, pois bem, como eu decidi fazer um outro projeto, fazer um planejamento diferente, eu vou utilizar os cursos da área de alimentação animal e outros temas para incorporar no projeto de mudança de vida, né? Baseado naquilo que está acontecendo agora no mundo, né? Então, nós não temos mais tempo. Então, eu vou utilizar o curso voltado para construir um negócio para sobrevivência, né? Para autossustento, porque a parte comercial vai ficar de segundo plano, porque eu estou pensando muito seriamente, em retornar ao estado do Amazonas, né? Lá na floresta Amazonas, ou seja, viver lá, né? Antes que comece a grande tribulação, né? Que está prestes a acontecer. Então, eu vou analisar esse trecho que eu li agora baseado nessa circunstância que eu estou falando, né? Então, aqui os principais fatores que contribuem para a significativa. Então, nós temos que ver o significado da palavra, né? Significativa expansão da criação de codornas são o excepcional sabor exótico
Então aqui, nesse aspecto, é muito importante a gente salientar, porque nós vamos, em primeiro lugar, criar codornas para produzir alimento para o nosso próprio consumo. E depois, o que sobrar, nós podemos fazer negócios com o pessoal da região, né? No meu caso, eu vou morar no Amazonas, então eu vou ter um produto para mim poder estar fazendo trocas, né? Como se fosse o escambo, né? Que acontecia nos tempos remotos, né? E essa carne de sabor exótico é responsável por iguarias finas e sofisticadas. Então aqui o texto está usando umas palavras, umas expressões bem eloquentes, né? O baixo custo para implantar uma pequena criação. Então aqui nós vemos que é vantajoso, né? Nós entrarmos no campo desse estudo para aprender a criar codornas, né? Vale a pena, podendo se tornar uma fonte de renda complementar. É exatamente isso que eu estou pensando. Primeiro, produzir para o meu próprio sustento, quando eu estiver morando lá dentro da floresta amazônica, isolado do mundo. E depois fazer negócios com o pessoal da região, né? Se tornando uma renda complementar dos pequenos produtores rurais. Então, tem-se observado que a coturnicultura está se afirmando, ou melhor dizendo, está se firmando como excelente alternativa de agronegócio no Brasil. Na década de 1990, o aumento no consumo de ovos de codorna no país promoveu grande incentivo ao crescimento desta atividade. Atualmente, este alimento está se tornando cada vez mais presente na mesa dos brasileiros, sendo consumido até mesmo pelas classes sociais mais baixas. Então aqui nós vemos que tem-se observado que a coturnicultura é o nome que se dá para a criação de aves de codorna. Coturnicultura. É só lembrar da palavra coturno, porque tem as mesmas letras, né? Coturno. Só que aqui está coturne. Mas já dá para lembrar que é coturnicultura, que vem de coturno. Então é a cultura que a gente tem que aprender para poder criar
este animal. Está firmado como excelente alternativa de agronegócio. Então, podemos encarar este aspecto de vários jeitos, inclusive sendo um negócio de agronegócio. No Brasil, na década de 1990, já faz tempo, né? Então, 1990, depois vem 2000, 2010, 2020, uns 30 anos. Uns 30 anos, né? 36 anos, né? Atrás, o aumento no consumo de ovos de codorna no país promoveu grande incentivo ao crescimento desta atividade. Então agora esta atividade está consolidada, porque hoje mesmo eu fui comprar um pedaço de carne no açougue, né? Em forma de bifes. Daí quando eu estava passando, né, nas prateleiras lá do açougue, eu vi dentro lá do freezer umas embalagens, né, de ovos de codorna. Daí eu parei para ver, eu não me lembro de qual que era o tamanho da embalagem, mas se eu não me engano, estava numa faixa, agora eu esqueci, mas acho que, eu não sei se era 16 ou 17 reais, ou 26 ou 27 reais. Eu acho que é 26 e 27 reais. Porque a embalagem ela não era nem muito pequena e nem muito grande, né? Era uma embalagem de porte médio. Estava acho que 26, 27 reais. E era a embalagem parecia que era de uma marca que tinha autorização, né, para venda, né? Não é uma questão de formato caseiro, né? Então, mas podemos fazer também. Se nós estivermos morando na Amazônia, lá não tem muita fiscalização, no sentido de que lá é um lugar onde é remoto, né? Tem menos intensidade, né, de baixar a fiscalização, de autuar, né, a comercialização, né. Então, atualmente, este alimento está se tornando cada vez mais presente na mesa dos brasileiros, porque os brasileiros usam, né, este alimento na hora que estão fazendo churrascos, de várias formas, né? Na hora que as pessoas fazem churrascos, tem sempre ovo de codorna, né, ali à disposição, né? Então tem várias saídas, né, a produção de ovo de codorna. A carne de codorna eu nunca comi, mas deve ser igual carne de frango, né? Sendo consumido até mesmo pelas classes sociais mais baixas. Está vendo? Todo mundo pode comprar uma porção de ovo de codorna.
Então, é interessante porque o pobre, né, o brasileiro, né, costuma ser um povo pobre, né? A maioria dos brasileiros não tem uma educação boa, não tem um patamar financeiro, econômico, né? É folgado, né? O Brasil é um país de muitas injustiças, né? E isso é importante porque aqui, agora que eu vou falar um pouco a respeito do assunto de injustiça, eu vou procurar um versículo da Bíblia que fala sobre a questão de justiça. Eu não estou me lembrando agora, assim, de cabeça, né? Porque eu não preparei, né, nenhum assunto, né, sobre essa questão. E daí eu vou utilizar o versículo, eu vou utilizar a Bíblia, aonde ela está aberta agora, no livro de Salmos, que eu abri o livro de Salmos, mas eu não li, eu só abri. Então nós vamos ver qual que é a surpresa que o nosso Deus Pai, nosso Deus Filho está querendo revelar agora, né? Então abri no livro de Salmos e o capítulo que eu vou utilizar é o capítulo 123. Vamos ver o que está escrito. Livro de Salmos, capítulo 123. 1, 2, 3. O Cântico dos Degraus. Olha só, hein? Podemos enquadrar na questão da justiça, né? Vamos lá, versículo 1. A ti, ele é curtinho, né? Ele não é muito grande, só tem 4 versículos. Então vamos lá. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Olha só que interessante. Eu vou ler os 4 versículos direto e depois eu vou comentar a respeito de algumas coisas que está sendo lido. Versículo 2. Assim como os olhos dos servos servos atentam para as mãos dos seus senhores. Então, repetindo, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, com S minúsculo, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora. Continuando. Assim, os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Versículo 3. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Versículo 4. A nossa alma está
extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos senhores, dos soberbos, aliás. Dos soberbos, pode ser senhores também com S minúsculo. Vamos ver aqui. Interessante que os últimos vídeos que eu fiz, em um dos vídeos, eu estava analisando a questão do termo, deixa eu ver aqui, olhos e também a questão do termo fartar também. Acho que foi até o último vídeo que eu fiz e tinha essa palavra fartar. Eu vou até encaixar, depois que eu terminar o vídeo, eu vou colocar no texto que eu estava fazendo, né? O vídeo passado, esse capítulo de Salmos 123, porque eu estava usando Provérbios. Se eu não me engano, era Provérbios capítulo 17. Versículo 26. Depois eu vejo lá, porque daí eu vou encaixar esse capítulo aqui no versículo de Provérbios que eu fiz o vídeo falando sobre esse assunto, né? Vai ficar legal, porque aqui tem mais informação, daí eu vou fazer um encaixe, daí vai aparecer muitas revelações, né? Eu vou, depois que eu terminar o vídeo, eu vou até fazer isso, que eu vou lá para o outro lugar, né? Que é o lugar onde eu apresento os próximos cursos que ainda não foram apresentados, né? Como, por exemplo, todos esses aqui, né? Esses cursos aqui. Que como são vários, né, então vai demorar muito, né, cada vídeo que eu faço, eu vou fazendo uma apresentação, né, só que esse vídeo não é vídeo de apresentação dos cursos, é um vídeo já com a temática de ensinar, né, tanto é que são vários cursos, por exemplo, aqui, na área de pecuária de leite, tem vários cursos aqui, ó. Deixa eu pegar mais longe. Tem vários cursos. Tem esse aqui de produção de vitelos. Tem esse de cria de bezerros de raças leiteiras para corte. São cursos muito importantes. Tem esse aqui de manejo da vaca. Manejo da vaca gestante no parto e pós-parto. Todos esses cursos eu vou colocar no canal da Igreja Evangelho dos Pobres. Olha só, curso manejo sanitário de bovinos para a produção orgânica de leite. Está vendo? Esse aqui faz parte dos sistemas de produção e gerenciamento. Esse aqui já faz parte do manejo e sanidade. Está dividido, nós vamos estudar todos eles. E mais alguns. Para poder, né, criar um projeto que possamos dar continuidade. Então vamos lá. Vamos analisar esse capítulo 123 do livro de Salmos. Agora a minha cachorrinha chegou aqui, né? Então ela vai participar aqui do vídeo, né? Da aula, né? Do curso. Vai participar do projeto, né? Pretendo comprar uns cachorros bem selvagem mesmo, né? Para criar lá na selva amazônica, né?
para proteção, para minha proteção, para a proteção dos rebanhos, né? Vou ver se eu consigo adquirir aquelas raças lá, aquelas raças que são de outros países, né? E daí depois eu vou falando mais sobre isso, porque eu tô aprendendo, né, sobre essas raças, né, através dos vídeos lá no YouTube. Então, quando eu tiver mais conteúdo para falar sobre isso, eu falo, né? Então, aqui no livro de Salmos, no capítulo 123, o versículo 1, ele está falando, o nosso Deus, né, está falando, a ti, é o Deus de Davi, né? A ti levanto os meus olhos. Então aqui provavelmente era Davi, né, que estava falando que só para Deus esse ti é Deus. Davi, ele levanta os seus olhos, né? Os meus olhos, os olhos de Davi. Então, essa palavra levantar é muito importante. Agora, nesse estudo que nós estamos fazendo, porque nós temos que ficar de pé, né? Não podemos cair e ficar como é que se fala aquela palavra que está escrito na Bíblia? Deitados, né? Não podemos ficar deitados, temos que se levantar. E aqui Davi estava levantando os olhos, como eu estou fazendo agora. Olha só. Estou levantando os olhos e agradecendo a Deus por dar esta oportunidade de aprender sobre coisas que na época antiga não existia, né? Por isso que esse estudo aqui, ele é magnífico, né? Ele é sensacional. Então aqui, eu, Davi, você que está assistindo, temos que levantar os olhos para o céu, como está escrito aqui, ó. Palavra céu, no versículo 1. Ó tu, esse ó tu é o mesmo a ti, que é Deus. A ti, ó tu, que habitas nos céus. Então Deus, ele não habita aqui na terra e ele não habita nas profundezas, né? Nos mundos exteriores, né? Que é o abismo, né? O inferno. Deus habita no paraíso, no céu. Mas aqui está no plural. Ó tu, é Deus, está no singular. Que habitas. Aqui já está no plural. Nos céus. Então, habitas no céu significa que Deus, ele habita em vários céus. Mas não no céu da escuridão. Nos céus das luzes. Por isso que está bem claro aqui, habitas nos céus. Versículo 2. Assim como os olhos dos servos atentam. Então, os olhos que eu vou encaixar lá no texto que eu escrevi, né? Que tem
o livro de Provérbios, né? E está escrito aqui assim, desse jeito: assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores. Aqui tem até um versículo bom no Novo Testamento que nós poderíamos encaixar, porque fala de senhores, que está no Novo Testamento. Só que eu não vou lá agora, porque depois eu vejo com mais calma, porque tem um lugar no livro de Coríntios e outro lugar no livro, eu esqueci o nome do livro, mas que fala sobre essa questão de senhores. Então, vou ver se eu consigo dar uma procurada, enquanto eu estou disposto, e daí eu vou encaixar essas peças aqui. Então, vamos lá. Assim como os olhos dos servos, quem são os servos? Então, os servos, eles são pessoas que ainda não estão consagradas perante a face de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está havendo uma aprovação, né? Porque para chegar na posição de filho, exige muito sacrifício, perseverança, né? Por parte do interessado, né? Então, nós podemos utilizar esse termo aqui. Ou seja, assim como os olhos dos servos, que são todos que ainda não estão consagrados, atentam para as mãos dos seus senhores. E aqui também está no plural, porque aqui não é só um senhor, são vários senhores. Percebe-se, ó, seus senhores, não está seu senhor, como se fosse representando Deus unicamente. Então é muito importante, vamos lá. Isso prova que hoje em dia existe muitos senhores. Tem outro versículo que eu lembro também que fala sobre isso também. Que existe muitos senhores, existe muitos deuses no Novo Testamento. Ixi, daí vou ter que procurar tudo isso agora. Vou ter que usar a IA, a inteligência artificial, porque vamos ver se eu acho, porque eu sei que tem, mas eu não me lembro onde está de cabeça, né? Então, aqui já dava um super vídeo aqui, só utilizando Salmo capítulo 123 e os termos que eu estou usando em outras partes da Bíblia, para compor as ideias e os pensamentos. E os olhos da serva. Olha só, então aqui nós temos servos no plural, masculino, e serva no singular, no feminino. E os olhos da serva. E aqui nós estamos analisando os olhos. Os olhos de quem? Dos servos e da serva. Não está servas aqui, ó. Interessante, eu não sei porquê, mas podemos, por exemplo, analisar que a serva é esposa dos servos? Não sei, vamos continuar lendo. E os olhos da serva para as mãos de sua senhora. Olha só, aqui nós temos senhores e aqui nós temos senhora. Interessante. Eu vou usar isso no próximo vídeo. Eu só estou usando aqui fazendo a
a composição deste vídeo para poder, no próximo vídeo, eu utilizar o capítulo 123. Daí eu vou fazer uma análise para poder colocar as outras partes da Bíblia. Vamos ver se eu consigo fazer hoje, né? Depois que eu sair daqui eu vou lá. Assim, os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Olha só, assim os nossos olhos, ou seja, tanto os olhos dos servos e os olhos da serva, vão se atentar nas mãos dos senhores e da sua senhora. Os olhos de quem? Os olhos dos servos atentam para o Senhor nosso Deus. Então aqui é interessante, porque aqui está escrito que Davi disse que nós temos que respeitar os nossos senhores. Mas naquela época existia a questão da escravidão, né? Porque tanto os judeus eram escravos, como os judeus escravizaram outros povos também. Aqui nesta época, o povo judeu o povo israelita na mão do rei Davi, eles tinham servos, escravos. Então, a ótica que Davi está dizendo, nós temos que fazer um paralelo para os dias de hoje. Então, assim, os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Interessante, porque a gente agindo desse jeito, respeitando, obedecendo as pessoas que são superiores a gente, nós estamos agradando a Deus, mas precisamos ver também o sentido do assunto que for proposto para utilizar essa estrutura, né, de legalidade, né? Assim, os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Interessante que aqui tem a palavra até. Então, tem um tempo. Então, nós temos que primeiro fazer o que está escrito nesta parte do versículo, até que tenha piedade de nós. Ou seja, até que Deus tenha piedade de nós. Depois que Deus ver que nós estamos fazendo conforme está escrito aqui, nesta parte do versículo 2, a parte anterior, então Deus ele vai decretar piedade para conosco. Versículo 3. Tem piedade de nós. Davi está pedindo, ó Deus, ó Senhor, tem piedade de nós. Ele repetiu pela segunda vez, para Deus ouvir. Pois estamos deixa eu ver aqui, sobremodo, olha só, sobremodo, estamos sobremodo fartos de desprezo. Nossa, aqui Davi está falando que Deus está desprezando o povo de Israel. Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. No contexto, Deus está desprezando o povo de Israel, mas podemos também, que nem eu falei, encaixar, né, a palavra de Deus, porque a Bíblia ela é toda inspirada, é para o povo cristão de hoje em dia. Então, a mesma coisa que está escrito aqui para os israelitas e os judeus,
também serve para o povo cristão, que é o povo de Deus. Então está falando para as duas nações, a nação israelita, das 12 tribos de Israel, e a nação gentílica, que é os que se convertem para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como os israelitas não querem se converter para a religião cristã, que eles não acreditam, né? Eles seguem a religião da Torá, né? Do Antigo Testamento, a religião judaica, né? A religião que foi, como é que se fala? Agora esqueci o nome. Que foi encerrada, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi encerrado o Antigo Testamento, então foi encerrado a religião judaica de Israel. E eles não querem mudar. Eles querem continuar desprezando a Deus. Por isso que Deus está desprezando eles. Por isso que tem muita religião cristã que também Deus está desprezando, porque as religiões cristãs estão desprezando a Deus. Por isso que está escrito aqui, pois estamos sobremodo, tá vendo? Existe uma sobremaneira, que seria o sobremodo. Sobremodo é um modo diferente que está acontecendo, que não é da vontade, do desejo do nosso Senhor Deus Jesus Cristo. Por quê? Porque esses que estão desprezando a Deus, eles têm um desprezo muito grande, que está representada com a palavra fartos. Ou seja, é um farto muito grande o desprezo de Deus para com estes, como que eu posso dizer? Essas referências que eu acabei de dar agora. Versículo 4. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Olha só, pelo que eu entendi aqui, eu vou para mim terminar esse vídeo. Olha só, aqui tem o desfecho, ó, do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Como assim? Isso serve para todas as gerações. Não importa o tempo e as estações. Preste atenção. A nossa alma, aqui é a alma dos judeus e israelitas, mas também é a alma dos cristãos. Está extremamente... Por que eu sei disso? Porque aqui, esse nossas representa a congregação, a comunhão, que era a sinagoga e o templo dos judeus e israelitas e a igreja dos cristãos de hoje. A nossa alma está extremamente farta da zombaria, tá vendo? Em vez de estar extremamente farta de piedade de Deus para com nós, não. A alma do judeu, do israelita, do cristão, está extremamente farta de zombaria. De quem? Daqueles que estão à sua vontade. E quem está à vontade de Deus? E quem são esses que está escrito que são daqueles? Aí é um caso muito sério, porque quem está fazendo certo se classifica nesta prospecção. Ou seja, quem está fazendo o certo está do lado de Deus e Jesus Cristo.
Então está zombando com aqueles que estão, está zombando que são aqueles que estão à sua vontade, que é a vontade de Deus. Por exemplo, eu estou fazendo a vontade de Deus, então estou zombando daqueles que não estão. Está entendendo? E do desprezo dos soberbos. Ou seja, aqui nesse caso entra a questão da palavra soberbo. Então já não é o povo de Deus, porque o povo de Deus não é soberbo. Então é o povo do diabo, que estas pessoas que dizem que estão do lado de Deus e de Jesus não estão, mas estão do lado dos soberbos, mas os soberbos estão zombando dessas pessoas que se dizem que estão do lado de Deus e Jesus, porque são pessoas que não têm uma posição definida. São pessoas que são levados a doutrinas de demônios. São pessoas que são levados a qualquer doutrina. E eles não experimentam as beneficências de Deus. Então, no próximo vídeo, talvez eu dê continuidade, né, utilizando esse capítulo, que eu achei ele muito legal, porque ele tem 4 versículos. E o último versículo, ele dá a resposta daquilo que está escrito no capítulo. Ele dá o desfecho. Então fique com Deus, Deus abençoe e vamos continuar na luta para poder herdar o reino dos céus, que é o reino de Deus. A paz do Senhor.